Um dos produtos que a gente mais usa e a gente tem mais contato é o chamado alvejante. Para quem não sabe, gente, alvejante é aquele produto que leva a um branqueamento. Alvejar significa branquear, seja uma superfície, seja um tecido. Ok? Então, alvejante, na classe dos alvejantes entra o quê? Entra a água sanitária, entra o que o pessoal chama de cloro, entra aqueles desinfetantes em geral, tá? Todos eles têm uma função o quê? Alvejante, branquear. Ah, professor, mas tem um alvejante que eu uso que tem cor. Sim, se ele é alvejante, por mais que ele tenha cor, ele tem uma função, por exemplo, de branquear superfícies. Pode ser que ele não seja usado para roupa, que aí pode levar a um problema, né? Você colorir sua roupa indesejadamente. Porém, ele vem para branquear algum tipo de superfície, aí depende do produto, então tem que ler o rótulo. Normalmente, gente, esses alvejantes eles são utilizados se diluindo. Quem não sabe, ou quem nunca fez, ou quem não já teve essa experiência de, por exemplo, se jogar um desinfetante num piso e manchar o piso, definitivamente. Então, esse é um tipo de uso que não se deve fazer. Então, cada produto desse tem que ler o rótulo para saber a forma adequada de usar. No caso aqui desse produto, né, para limpezas, eu acho que tem um momento aqui que ele fala, ó, para limpezas de vasos sanitários e pia, esse produto pode ser utilizado puro, tá? Então, nesses tipos de materiais não vai causar nenhum tipo de mancha, certo? Ou um efeito maléfico aqui, ou perder eficiência por conta disso. Então, nesses dois tipos aqui de materiais pode ser utilizado ele puro. E outra coisa é o que? A relação do tempo. Não adianta você lavar um banheiro, por exemplo, né, e colocar no vaso e pia o alvejante, esse desinfetante, e já ir lá e, depois de aplicar, ir lá e apertar a descarga. Ele não vai cumprir essa função, tá? Que normalmente é essa função que desinfeta, né, esteriliza, que retira essas bactérias, sujeiras ali, tá? Então é importante também saber o tempo que tem que ficar ali para deixar agir. Assim como, né, o álcool em gel na nossa mão, você não coloca álcool em gel e vai enxugar a mão, você tem que deixar ele agir até ele evaporar totalmente. Outra coisa interessante são as simbologias, por exemplo, que a gente tem nas nossas camisas. Se vocês observarem nas etiquetas das camisas, vocês vão ver que tem alguns símbolos. Normalmente a gente não sabe o que significa aquilo. Esse símbolo aqui, tá, que está presente em camisas em tecido, significa o quê? Esse tipo de tecido ele não pode entrar em contato com o alvejante, porque ele vai manchar, vai degradar esse tecido. Agora, tecidos que tem esse triângulo sem o X, pode utilizar alvejante, tá? E aí cada tipo de tecido é um alvejante específico. Para a roupa, normalmente são aqueles que não têm coloração, que pode haver uma mancha aí. Um outro alvejante que a gente utiliza demais, né, que não é esse caso que eu estou falando aqui do desinfetante, seria o caso do hipoclorito de sódio, ou a nossa famosa água sanitária. O que é a água sanitária, professor? Água sanitária nada mais é que hipoclorito de sódio, num teor ali entre 2 e 2,5% massa. Isso aqui a gente viu aula passada. O que significa isso, né? Esse 2,5% significa o quê? Que do vidro todo, vamos supor lá que no vidro que a gente tem lá, a gente tem 1 litro, certo? 1 litro desse alvejante, 20 ml é a substância que vai desinfetar aquele ambiente, que seria o hipoclorito de sódio. Então, gente, se você chegar no supermercado e tiver escrito lá água sanitária, saiba que ele tem uma quantidade de hipoclorito de 2 a 2,5%. Se não tiver escrito água sanitária, tá? E tiver escrito lá, sei lá, um desinfetante ou outro nome, saiba que ele não vai ter essa quantidade de hipoclorito. Ele pode ter uma quantidade menor ou muito maior, certo? Então tem alguns tipos de produto que a gente olha, parece muito com água sanitária. Tem aquela
aquele frascozinho verde, né, tradicional, só que ele não tem um nome água sanitária. Então, possivelmente, a quantidade de hipoclorito dele é menor. E aí, aquele uso que a gente faz naqueles ambientes tradicionalmente usando água sanitária, ele não vai ter a mesma eficiência. Por quê? A quantidade que se tem da substância que faz que desinfeta o ambiente, né, que limpa o ambiente, vai ser menor. O que quer dizer, professor, essa questão do teor de cloro ativo? Quer dizer, é muito similar à quantidade de hipoclorito. É que, na verdade, o hipoclorito, quando a gente coloca ele no ambiente e ele entra em contato com alguma matéria orgânica, né, por exemplo, sujeira, micro-organismo, ele se transforma em cloro. Então, quando a gente pega o hipoclorito e joga ele no chão, sobe aquele cheiro. Aquele cheiro irritante é o cheiro de cloro. Então, esses produtos, normalmente, né, eles vêm com alguns cuidados de conservação e precaução. Primeiro, utilizar ele em ambiente arejado, não deixar ele no sol. Por quê? Por exemplo, o hipoclorito, ele se degrada com o aumento da temperatura. Se você deixar uma água sanitária desinfetante levando sol, passou dias, semanas, aquele desinfetante não vai ter ação. Você perdeu dinheiro, tá? Praticamente perdeu dinheiro. Então, essa questão do cloro ativo quer dizer o quê? É esse hipoclorito que se transforma quando em contato com sujeiras, se transforma em cloro. Então é importante a gente não utilizar isso em ambientes fechados. Se a gente utilizar isso no ambiente fechado, há uma grande chance da gente se intoxicar. E dos primeiros sintomas é o que? Começa a arder o olho, né? Começa a ter uma certa asfixia, aquilo ali entra, né, no nosso pulmão, na nossa garganta, começa a causar irritação. Outro caso também que sempre está nos alvejantes, lá nos rótulos, é o que? Nunca misturar, tá, gente? Nunca. E eu costumo falar isso para os meus alunos. Se a gente misturando diferentes produtos, a gente vai criar um produto que fizesse uma limpeza extrema, a indústria já tinha feito esse produto. Tá? A indústria está o tempo todo pesquisando produtos com maiores eficiências. Não é você em casa que vai descobrir um produto que limpe mais do que a indústria que trabalha nisso 24 horas por dia. Então, se você misturar produtos de limpeza diferentes, há uma grande chance, primeiro, ou de você se intoxicar, ou de você fazer uma coisa que não vai limpar, que não vai retirar aquela sujeira, ou que não vai retirar aqueles micro-organismos. Você vai perder eficiência no produto. Então aqui eles falam na questão da base de amônia, muitos detergentes têm amônia, tá? Ou substâncias provenientes de amônia. Se você misturar detergente com água sanitária, você pode começar a produzir muito amônia. E aí você pode ter uma intoxicação ainda mais grave do que a de cloro, tá? Para quem não sabe, tanto a amônia como o cloro, certo? Pode levar à morte, certo? Pode levar à morte. Então jamais misturem produtos de limpeza pensando que você vai produzir um produto que vai ter uma eficiência muito grande, tá? Outra coisa também interessante a gente falar do alvejante é que o alvejante também é muito utilizado para limpeza de hortaliças, frutas, tá? Principalmente em relação a micro-organismos. E o que a gente vê? No supermercado, né, a gente tem aqueles frasquinhos pequenos e tem a água sanitária. Normalmente, esse frasquinho pequeno ele é 3, 5, 10 vezes mais caro do que a água sanitária. E se você for comparar e ler rótulo, você vai descobrir o que? É a mesma coisa. Tá? Só colocou num frasco mais bonitinho. Você vai ver que nesse frasco bonitinho vai ter a mesma concentração de hipoclorito do que aquela água sanitária. Claro, gente, quero que vocês vejam que existem marcas e marcas de água sanitária. Existe água sanitária que além de hipoclorito tem outras coisas. Então vocês têm que ler no rótulo para ver se esse tipo de água sanitária que você vai comprar tem lá que pode ser usado para limpeza de hortaliças. Se não tiver lá no rótulo que pode fazer esse uso, não o faça.